Bem-vindo ao programa Jesus Está Voltando. Hoje nós temos uma notícia muito importante ali para o mundo judeu. É fantástica essa notícia, saiu esta semana no Break Israel News, jornal lá de Israel, que é exatamente o seguinte: sacerdotes judeus farão treinamento para entrar no Santo dos Santos. Veja que notícia tremenda esta, que os sacerdotes judeus vão começar a treinar como é todo aquele ritual para adentrar no Santo dos Santos. Ou seja, eles já estão pensando no terceiro templo para hoje. Escute aqui a matéria. Vou lê-la devagarzinho para você entender toda. Pela primeira vez em 2000 anos, um grupo de Koanim, ou seja, sacerdotes, homens da casta sacerdotal judaica, que vivem perto da cidade velha de Jerusalém, estão estudando as leis judaicas relevantes para poder subir ao monte do templo e entrar no Santo dos Santos, onde a presença de Deus é dito morar. Como não se sabe sua localização exata, muitos rabinos proíbem os judeus de subirem ao monte do templo, temendo desobedecer à Torá. A presença de cadáveres é considerada uma impureza ritual no local mais sagrado do judaísmo. Este projeto foi iniciado pela primeira organização de resposta rápida de desastre israelense, que tem como sigla ZACA, Z-A-K-A, ZACA, com base em uma decisão do Conselho Rabínico de ZACA, após o evento ocorrido durante as 3 semanas de austeridade que precederam o 9 de Av. O 9 de Av é quando eles lamentam a destruição dos templos, chamado 9 de Av, e nós temos um vídeo sobre isso. Geralmente no dia 9 de Av aconteceu alguma desgraça ao povo judeu. Veja lá este vídeo. Então, o que deu origem a eles começarem esse projeto foi o ataque palestino no dia 14 de julho, agora 2017, contra policiais israelenses, que deixou 3 mortos, incluindo o atacante, lá no Monte do Templo, o local mais sagrado do judaísmo. Horrível como o ataque aconteceu, disse um ativista do templo, pontuando que pode ter servido de propósito divino para alertar as autoridades religiosas que um plano de resgate especial precisava ser feito. Quando o povo judeu não está avançando com rapidez, Deus faz algo para forçar isso, disse Yaakov Heiman, proeminente ativista e especialista do Monte do Templo. Quando esses árabes fizeram o que fizeram, criaram uma nova situação. Não estávamos nos preparando para isso. Então aconteceu algo que nos obrigou a lidar com essa possibilidade. O Yaakov, o ativista Yaakov Heiman, foi quem falou sobre isso. A nova situação, explicou ele, fez com que fosse retomado o treinamento dos sacerdotes, ou Koanim, descendentes diretos do sumo sacerdote Arão. Há cerca de 2000 anos isso não acontecia. Então veja a importância da matéria. O propósito não será oferecer sacrifícios ou rezar pelo povo judeu, mas recuperar os cadáveres, caso seja necessário novamente. O Instituto do Templo vem treinando sacerdotes, mas nenhum com esta tarefa específica. O Conselho ZACA, liderado pelo rabino Avigdor Nebenzol, decidiu que existe uma obrigação religiosa de remover cada corpo morto do Monte do Templo, judeus, não judeus e mesmo terroristas. Mas em determinadas situações, apenas os sacerdotes podem fazer o trabalho. Os Koanim, sacerdotes, são proibidos de tornar-se impuros
e sobre eles é exercido um forte rigor que não é requerido de outros judeus. A esses sacerdotes há a proibição de entrar nos cemitérios ou se aproximar de cadáveres. Normalmente, o contato com um cadáver seria proibido para um sacerdote, Kohen, que é o singular, mas essa decisão anula essa condição. Ou seja, por causa da extremidade que há agora, se houver mais mortos lá no Monte do Templo, os sacerdotes têm permissão de retirar os mortos de lá. A decisão do Conselho dos Rabinos é que eles não podem permitir que todo local fique contaminado, ou seja, com algum morto. O treinamento exigirá o reavivamento das leis da Torá. Nosso povo não usa há milhares de anos, diferentemente da maioria das leis que seguimos uma vez por ano, mensalmente ou até diariamente, explicou o presidente da Zaka, Yehuda Meshizav. O Monte do Templo é o lugar mais sagrado e há uma exigência de que todos os objetos ritualmente impuros sejam removidos o mais rápido possível, continuou Yehuda. Então, neste caso, os rabinos decidiram que é aceitável que um sacerdote, Kohen, se torne impuro para remover algo do Monte do Templo. Meshizav acrescentou que a decisão trouxe esperanças de redenção. É claro, esperamos que ao dar ao Monte do Templo o devido respeito que merece, traremos o Messias. Queremos que a redenção venha o mais rápido possível. Certamente há algo muito importante acontecendo aqui, disse o rabino Ari Khan, membro do Conselho Rabínico de Zaka, e o rabino principal do assentamento da Cisjordânia, ou seja, o West Bank. Ele destaca que é impressionante assistir aos rabinos tomando decisões que não são feitas há centenas e centenas de anos. Então veja como a coisa está caminhando rápida lá em Israel. Devido ao rigor colocado sobre eles até agora, os sacerdotes não tinham permissão para se oferecer ao conselho de Zaka. O rabino Yehuda Meshizav disse que o grupo já está no processo de seleção desses novos primeiros socorristas, especificamente encarregados das tarefas do Monte do Templo. Os membros da equipe de Kohanim, dos sacerdotes, serão pessoas religiosas, temerárias de Deus, conhecedoras da lei judaica. Ele observou que aprender as leis relativas à ascensão ao Monte do Templo não é tão simples. Como um dos poucos voluntários de Zaka suficientemente familiar com as leis do Monte do Templo, Joshua Wonder foi o primeiro a subir após o ataque de 14 de julho. Ele apontou a necessidade de Zaka para uma equipe de voluntários do Monte do Templo, capaz de lidar com as leis judaicas lá no monte. E ele diz, o Joshua Wonder, o lado positivo de tudo isso que aconteceu nas últimas 2 semanas é que realmente foi criado um interesse global para reaprender essas leis, que quase foram perdidas e, graças a Deus, estamos trazendo de volta essas leis. Quem falou isso foi o Joshua Wonder, ele que foi o primeiro a subir após o ataque de 14 de julho para oferecer socorro. Antes de subir, os voluntários de Zaka serão obrigados a mergulhar em um banho ritual. Eles subirão usando um número mínimo de roupas, sem usar sapatos, trazendo a menor quantidade possível de equipamentos e entrando e saindo pela rota mais curta possível. As orientações que o rabino Nebenzol usou para sua decisão basearam-se nos escritos do rabino Moses ben Naaman, uma autoridade medieval da Torá espanhola, conhecida pelo acrônimo de Ramban, ou Ramban. O Ramban discutiu, ou seja, debateu as mortes dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, dentro do tabernáculo. Em Levíticos capítulo 10, verso 1 e 2 está escrito: Agora os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram uma panela de fogo, colocaram fogo nela e colocaram incenso sobre ela. E eles ofereceram antes do fogo estranho
que o Senhor não havia ordenado. E o fogo saiu do Senhor e os consumiu. Assim morreram Nadab e Abiú. O Ramban, ele explica que esses corpos precisavam ser removidos rapidamente por um sacerdote, conforme foi descrito no versículo seguinte da Bíblia, Levítico 10:4. Moisés chamou Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhe: chegai, tirai a vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Esta não é a primeira vez que uma organização atuou para preparar os sacerdotes para a era messiânica. Escute isso aqui. O Temple Institute, uma organização governamental sem fins lucrativos e um centro privado de pesquisa e preparação para o templo sagrado, localizado na cidade velha de Jerusalém, estabeleceu uma academia de treinamento para os sacerdotes na primavera passada, na qual os alunos aspirantes ao sacerdócio judaico são ensinados e praticamente preparados para servir no templo. Então eles estão esperando o terceiro templo com urgência. O ativista Yaakov falou ainda o seguinte: ele lembrou que, segundo a tradição, a situação que eles vivem hoje em relação ao templo foi profetizada por Miqueias, no capítulo 3, verso 12. E ele diz que o povo judeu deveria lembrar que existem outras profecias sobre o local que ainda não se cumpriram, que fala exatamente da destruição de Jerusalém, e que eles deveriam tomar providências, algo relativo a isso. Para ele, a mensagem das profecias é que se o povo judeu não tomar o controle do templo para fins sagrados, outras nações iriam profaná-lo. O Yaakov, ele usa uma alegoria bem interessante. Ele diz assim: é como um leão sendo incomodado por moscas. De vez em quando ele abana a cauda, mas não faz muito mais que isso. Então ele ruge e isso muda o quadro todo. Estamos apenas esperando o rugido do leão de Judá, olha aí, que causará um movimento que colocará tudo debaixo de seus pés e indicar que a redenção chegou aqui. Portanto, esse seria um dos últimos sinais que antecedem a edificação do terceiro templo. O anúncio ocorreu numa época do ano significativa. Esta semana que acabou, os judeus praticantes fizeram lamentações pelo Tisha B'Av, como falamos, que é quando eles lamentam a destruição do templo. Data em que, segundo a tradição, foram destruídos os dois primeiros templos pelas mãos dos babilônicos no ano de 586 a.C. e a destruição do segundo templo pelos romanos no ano 70 da era cristã. Então, que notícia importantíssima essa para nós que estamos olhando todas as ocorrências lá em Israel, como as coisas estão avançando, e eles não tinham ainda treinado ninguém como proceder para entrar no Santo dos Santos. Com a ocorrência lá do assassinato no Monte do Templo, eles viram que é preciso correr com esses estudos da Torá para saber como eles devem fazer lá no Monte do Templo e no Santo dos Santos. Então essa notícia é maravilhosa porque nos mostra o relógio de Deus, que é exatamente Israel, onde os ponteiros estão. Só falta a novilha vermelha surgir no cenário e está sendo tratada geneticamente lá dentro de Israel mesmo. Existe um grupo que está estudando, tem várias novilhas vermelhas e eles querem achar a perfeita. E agora os sacerdotes vão treinar especificamente como se chegar ao Santo dos Santos. Fiquemos alertas, bem acordados, porque muito em breve as coisas para Israel vão se complicar ainda mais. Hoje eu vi uma matéria que o Trump não está descartando atacar a Coreia do Norte antes que ela desenvolva um míssil de longo alcance. Então, guerras e rumores de guerra, o relógio de Deus, Israel, andando rápido, e muito em breve uma trombeta vai soar.
e os que estão levando uma vida na presença de Deus, levando uma vida de retidão, levando uma vida sendo verdadeiros fiéis ao Senhor, ouvirão este chamado. A pergunta é: quem ouvirá este chamado e quem deixará de ouvir por estar levando uma vida em pecado? Reflita sobre isso. Se a trombeta tocar agora, você ouvirá e subirá ou continuará ouvindo esta mensagem? É entre cada um de nós e Deus. É a nossa vida, é a nossa eternidade que está em jogo. Que Deus te abençoe poderosamente. Reflita sobre tudo isso, sobre a vida que você está levando. E fique ligado no programa Jesus está voltando.